Vocês estão no estúdio do Café Cultural. Eu sou o Rubens Portugal, o inimigo da vizinhança com grandes poderes vem grandes encheções de saco. Acesse a Anatomia da Propaganda lá no Instagrola e temos também o seu Tube. Vai lá no canal e você vai achar todos os cortes, tudo certinho. E eu tenho comigo meu co-host e sócio deste projeto do Café Cultural, Felipe, do Além da Última Página. E aí, Felipe, tudo certinho? Como é que vai, meu amigo? Estamos aqui nessa empreitada e agora com uma frequência maior, né? Ah, sim. Sempre nessa tarefa aqui de comentar filmes, livros, músicas, elementos, obras da cultura pop e da cultura mais clássica e apresentar à nossa audiência o que desses elementos têm a contribuir para a sua vida, não é? E lançar uma luz sobre o porquê você deveria consumir o que a gente comenta aqui. Não é isso? Então, hoje já tem um episódio que a gente já vem comentando desde o ano passado, não foi? Desde o ano passado. Desde o ano passado eu fiquei devendo assistir esse filme, né? A gente chegou a comentar, acho que em um dos episódios, quando a gente fala sobre indicações, eu cheguei a comentar sobre o filme e tal, e aí surgiu essa ideia. E hoje vai rolar. Vamos comentar Hoje sobre um vai, filme opa. controverso e sobre um dos seus filmes mais sensíveis, digamos assim, tocantes. Um dos meus gêneros cinematográficos Inquietantes? favoritos, inclusive, que é drama, né? E ao longo desse episódio a gente vai destrinchar. Sim, e temos também, sobre o filme, temos muitas coisas para falar. E temos o retorno do ator também, né? As cenas cinematográficas. O É Fraser. o Brendan Fraser, né? Fraser. Ele retornou aí com esse, né? Retornou aí a sua atuação com esse filme bastante impactante, tá? Vamos falar, é claro, da Baleia. O Baleia que, Felipe, fale um pouquinho aí sobre esse filme aí, o que que é, de que ano que é, esse tipo de coisa. Então, depois dessa chamada, né, um gancho para tentar captar a sua atenção da maneira mais cretina possível, vamos aqui comentar sobre o tema central desse episódio. Então, é um filme de 2022, título original The Whale, saiu aqui no Brasil como A Baleia, dirigido pelo cineasta Darren Aronofsky. Esse cara tem um currículo bastante controverso, porque embora ele tenha filmes excepcionais no seu currículo, ele também tem coisas que decepcionaram demais, tanto a audiência quanto a crítica especializada. Mas nos orgulhamos aqui de dizer que A Baleia é um dos filmes que que entra na parte gloriosa do currículo do Darren Aronofsky. Então, esse filme é protagonizado pelo Brendan Fraser, que era um ator meio que galã de Hollywood, fazia comédia, fazia ação lá nos anos 90, começo dos anos A 2000. O Múmia? Lembra da pessoal deve lembrar Múmia? muito dele, da Ele é o franquia da cara da Múmia Múmia, do primeiro filme, isso. o primeiro e do segundo, se eu não me engano, né? Ele É fez isso, George, isso. o Rei da Floresta. Enfim, ele era um cara bonitão, galã de Hollywood e tal, e depois de um tempo ele se afastou da indústria, caiu no ostracismo e tal, e de sorte que A Baleia foi o grande retorno dele a Hollywood, e devo dizer, um retorno em grande estilo, porque o trabalho que ele faz aqui é excepcional. Cabe ressaltar que não é a primeira vez que o Aronofsky pega um astro caído em desgraça, ou caindo no ostracismo de Hollywood. Ele fez a mesma coisa com o Mickey Rourke no filme The Wrestler, que ainda merece um Hum, comentário aqui. O é filme The verdade, Wrestler esse filme saiu aqui tem no que ser Brasil assistido. como O Lutador, também é um filmaço de drama, mas hoje vamos nos focar no The Whale, A Baleia. Então é um filme que ele adapta uma peça de teatro, e a gente pode ver que o filme, isso a gente vai comentar ao longo do episódio, ele traz muito dos elementos do teatro, principalmente porque o filme se passa em uma única locação, que é o apartamento, a casa do Charlie, mais precisamente na sala da casa do Charlie. E aí, por motivos óbvios que a gente também vai comentar, né? Porque o Charlie é um homem de meia idade que sofre de obesidade mórbida, ele pesa cerca de 272 quilos, então Ele ele é mal grande, se gente. Ele é locomove, muito não grande. com a ajuda de um andador. Então, os outros personagens secundários, eles entram e saem de cena, mas o Charlie, ele pouco se locomove por causa das suas limitações físicas. Então, esse é meio que o plot principal, e ao longo desse episódio a gente vai tentar entender os motivos que levaram ao Charlie a desenvolver essa obesidade mórbida e a outros temas para os quais o diretor e o roteirista apontam
seus dedos e as suas críticas mais direcionadas. E já digo que são muitas, né? Críticas sociais, críticas ao fundamentalismo cristão, comentários a respeito de depressão profunda, melancolia, trauma, perda, dor e, sobretudo, acho que a perda da vontade de viver. E é sobre isso sobre todos esses muitos temas, e todos eles, me desculpe o trocadilho cretino, todos temas muito pesados. A gente vai cair, eu tinha caído nisso, cara. Não tinha, eu fiquei pensando nisso ontem. Vai entrar esse trocadilho culposo, né, cara? Não adianta. Pois é, e a gente vai comentar, e a ideia aqui não é contar para você o filme. Imagino que tanto o Rubens partilhe desse pensamento, a ideia é que você assista o filme, mas assista já sabendo que ele é muito mais do que um cara gordo morrendo. Na verdade, existe uma sensibilidade profunda no subtexto desse filme, no roteiro, no diálogo, nos diálogos são muito bem escritos. E a gente quer, talvez, lançar luz sobre algumas camadas que você que assistiu talvez não tenha percebido. O episódio, obviamente, não esgota o assunto, não resta dúvida de que muitas coisas talvez nós também não tenhamos percebido. Sim, com certeza. Futuramente nós contamos com a sua participação nos comentários e etc., porque o assunto não se esgota aqui. Então, eu já vou começar com uma pergunta. Eu quero saber o que você achou da obra, Rubens. E a partir disso, você dá a sua opinião, eu comento o que eu achei, e a gente começa a debater esses temas aí das camadas mais superficiais até as mais abstratas e profundas da obra. Mas antes de eu comentar a minha opinião, eu quero convidar você que ainda não acessou as nossas redes, vai lá que agora, né, Felipe, nós estamos fazendo os cortes dos episódios anteriores. Já foram lançados 2 cortes do primeiro episódio, o terceiro já está pronto, já vai ser lançado amanhã. E então, você aí quer ajudar, esse projeto gosta da gente, vai lá, cara, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no canal, siga lá o perfil, enfim. E só para eu não esquecer disso aqui, e também pegar um gancho que o Felipe falou sobre o filme se passar só na casa. E só que isso é interessante, porque dentro da própria casa do Charlie, você vai ter vários cenários. Então, não é só a casa. A casa, ela é um labirinto de significados, né? Então, acho muito interessante. Né? Acho muito interessante filmes que se passam em um só local, vou colocar assim, óbvio, que vão ter os cômodos, né? Então, para você ver que em um local fechado você consegue criar várias histórias, né? Você contar várias histórias ou vários aspectos da mesma história a partir do mesmo local. Eu falava do Tempo de Guerra, lembra, Felipe? Eu dei até a dica no anterior, no episódio anterior, na parte final. E tem filmes que são assim. O Tempo de Guerra, o Warfare, também é assim. Ele se passa numa mesma casa. É claro, uma pontinha ou outra em algum outro lugar, mas assim, ele fica só na mesma casa e você vê que, pô, dá pra você contar histórias fantásticas só num local, né? Só numa posição geográfica, tá? Sim. Então esse é o primeiro ponto. Então esse filme falou interessante, tá? É uma característica do filme. O filme, eu já vou adiantar para vocês. Se você perguntou minha opinião, eu já vou adiantar para vocês. É um filme que vale... eu vou fazer minhas críticas, né? Não sei se o Felipe tem as dele também. Mas independente disso, o que eu posso falar para vocês de antemão, que A Baleia é um filme que é legal assistir para a vida. No sentido de... Dali você vai tirar muito insight sobre muita coisa. É sobre um gordão morrendo? É sobre um gordão morrendo. E dentro disso, você vai ter... Cara, o fim, acho que o tema do fim, se a gente falasse, é só sobre um gordão morrendo, então a morte de Ivan seria só sobre um burocrata morrendo. Não eu ia dizer exatamente isso aí, era a minha primeira referência. Você tem... Aliás, ali ele faz uma referência à baleia, faz uma referência ao Moby Dick do Melville, só que assim, o livro, né? Só que, como eu falo, ele poderia ser relacionado a outras coisas também. Eu acho que entra muito a morte de Ivan Illich no sentido de... Não no sentido de consciência da própria mortalidade, mas no sentido de que do cenário, né? O cenário é a ação de estar morrendo, né? A ação de estar morrendo, não. A situação de estar morrendo do personagem e o que se deriva dessa situação de estar morrendo. Então, eu gosto muito desse tipo de obra,
em que você pega o fim de um personagem e aí você, a partir do fim, né, da perspectiva de fim do personagem, você desenvolve várias coisas. Você retorna a assuntos anteriores, né, pendências da vida do personagem. Eu tava vendo que é o Nefários, né, aquele filme sobre possessão demoníaca e tal. Adorei aquele filme. E é sobre o cara estar no corredor da morte no dia para ele ser executado. Ele vai ser executado às 11 horas. Então o filme se passa durante o dia da execução. Não é o mesmo tema, tá, gente? São filmes de temas diferentes, mas também é um filme que mostra o dia, né, o processo do fim, né? Ao ponto de final daquela existência. E a Baleia, eu acho um filme importantíssimo para quem tem interesse sobre esse assunto. Mas independente se você tem interesse nesse assunto específico ou não, a Baleia é importante de uma forma global. Ele vai te falar sobre um aspecto da vida muito importante, que é como você encara o fim, não o fim só do personagem, que ele está morrendo naquela semana, mas também o fim das coisas, o fim de ciclos. A Baleia não vai falar só sobre o fim do personagem. Ele vai falar sobre vários fins que acabam se convergendo para aquele fim. O abandono da filha, o suicídio do parceiro, o fim lá do garoto lá que é daquela igreja, né? Ele vai falar do fim, né? Do rompimento com a religião. Então, é um filme sobre fim, acho. Fins, né? Vários fins ali se apresentam naquele roteiro. Então, assim, para resumir a minha opinião, filme indispensável para você fazer certas reflexões sobre a vida. Entretanto, isso eu vou deixar mais para o final. Eu tenho algumas ressalvas sobre o filme, mas eu boto ele como filme indispensável e um filme muito bem executado. Cara, assim, última coisa também, eu já falei demais aqui nesse pedaço, mas, cara, o Brendan Fraser, ele tá simplesmente, bicho, assim, a atuação dele é maravilhosa. Fantástica, né? Assim, a gente não imagina a dificuldade que é para um cara fazer um papel daqueles. Porque ele não tá daquele tamanho, gente. Aquilo Sim, é maquiagem, né? é uma maquiagem, roupa e tal. Mas ele se comporta como o personagem seria de fato. Né? Você não vê você não consegue. Você acha realmente que ele é aquilo. Ele realmente soube incorporar a estrutura, porque a estrutura do personagem é muito importante para a comunicação da essência dele. Então o Brendan Fraser, ele conseguiu. Cara, ele conseguiu dar vida àquele personagem todo estruturado, maquiado. Ele virou aquilo. Se você não soubesse que é o Brendan Fraser, você imaginasse que é um cara daquele tamanho, naquela situação, você não conseguiria dizer que não é. Você acharia que o cara é aquilo mesmo, entendeu? Então, pô, cara, a atuação magnífica. Os outros personagens também, tá? Eu acho que não chega aos pés da atuação dele, vamos ser bem sincero. Mas, assim, não são incompetentes na atuação, são atores muito bons, tá bom? Mas eu acho que o grande brilho do filme é o Brendan É a Fraser, atuação sem do dúvida. Fraser que se destaca ali mesmo, realmente. Sem dúvida. É. Mas aí, Felipe, o que você manda aí? Antes a gente pode falar dos, assim, começando do começo é ótimo, né? A gente vai discorrendo sobre o filme ao longo dos pedaços que a gente for desenvolvendo. Mas, Felipe, por que você acha que esse filme é importante para a questão de cinematográfico, o cara que gosta de cinema, e também para a vida? O que você pensa em relação a isso? Cara, eu gosto, eu sou um puta fã de cinema, mas tem alguns gêneros cinematográficos específicos que me chamam mais atenção. E o drama, sem dúvida, é um deles. Tanto que eu mencionei o outro filme da carreira do Aronofsky, O Lutador, The Wrestler, que tem uma temática relativamente semelhante, é um drama espetacular. E quando você traz à tona uma referência literária clássica, né, da morte de Ivan Illich, eu acho que isso aí acho que fica bem claro que da ideia da obra original, né, de você fazer reflexões sobre a vida por meio de um personagem que está no seu leito de morte, isso é muito presente na obra. E tal qual a morte de Ivan Illich, né, que ela te choca pela morbidez inicial,
e depois entram as reflexões profundas, a Baleia também faz isso. A primeira cena é constrangedora, é desconcertante. Quando você vê um cara, um obeso mórbido ali, isso já te choca, mas o impacto visual, assim, te choca porque você tem aquele impacto de ver uma parada que é meio grotesca, né? Você fala, caralho, olha como é que o ser humano pode ficar no final das contas. Mas aí entra o que você comentou sobre o quanto a atuação do Brendan Fraser é brilhante, porque no decorrer do filme, o Charlie, o protagonista, ele começa a te cativar, e muito através do olhar. Muito, como o Charlie é um personagem que ele não se locomove tanto, as emoções e aquilo que ele está sentindo são muito transmitidas através do olhar, e isso exige muito da sensibilidade do ator. Então o mérito do Brendan Fraser assim, é um negócio assim, tem que realmente bater palma pro cara. Uhum. E eu gosto do personagem dele, a gente até dialogava sobre isso um pouco antes de começar a gravar, porque ele é um personagem, tem falhas, tem virtudes. Eu não sei se dá pra gente botar na balança para quantificar se ele tem mais falhas ou virtudes, e nem sei se seria esse o caso. Mas eu acho que o filme quer indicar que ele é um cara muito, ele é um ser humano. Apesar de ser um protagonista, ele é um protagonista extremamente falho, como todos os seres humanos Sim. são. E a gente não está acostumado a ver isso no cinema com muita frequência. Um protagonista falho, um protagonista que está morrendo, um protagonista que magoou muitas pessoas, magoou sua própria família ao longo da vida, e ao mesmo tempo, e quando o cinema faz isso, dificilmente ele tenta te fazer sentir empatia pelo cara. Ele quer que você já odeie. E aqui o Aronofsky, ele anda numa linha tênue, né? O diretor caminha numa linha tênue. E eu digo para você que eu me afeiçoei ao Charlie, não só porque ele está morrendo, mas pelas suas falhas enquanto um ser humano, e que apesar de todas elas, e de estar morrendo, e ele sabe que ele está morrendo, ele tenta buscar uma redenção não só para si, mas ele tenta consertar os erros que ele cometeu com outras pessoas, porque ele vai morrer, e ele sabe disso. E em certa medida ele quer isso. Mas ele gostaria de dizer para as pessoas que ele magoou que elas não são pessoas ruins, e que apesar da falha que ele cometeu com essas pessoas, ele gostaria que essas pessoas fossem felizes. Então eu acho que isso diz muito sobre quem é o protagonista. A despeito de suas Sim. falhas, ele tem uma sensibilidade que para mim, pelo menos, soou comovente. Assim como alguns outros personagens têm, não é só o arco do Charlie. Tem um arco de desenvolvimento principal que é dele, mas também tem o da filha dele. Tem o do missionário extremamente Pilantra. pilantra, que entra pilantra e também inexperiente, tal, confuso. Não, Então, não é pilantra, tá, gente? É brincadeira. Não é eles pilantra. têm arcos Vocês vão entender interessantes. depois. Então, acho que só por esses comentários, pelo protagonista, pelo seu arco trágico, vale você assistir. Se você gosta de drama, se você nunca assistiu um drama, assista Baleia, porque você vai pegar um grande exemplo do que é um cinema de drama visceral. Eu não vou chegar a usar a palavra mórbida, cara, porque daí me parece que o filme quer comunicar demais pelo visual. E eu acho que o visual, embora seja impactante, ele já é superado ao longo das primeiras cenas, porque eu acho que choca mais é o que está aqui dentro da cabeça do Charlie. Eu acho que isso é o que mais incomoda e assusta, não é nem o aspecto visual, saca? Eu não sei se você teve essa impressão também. Na verdade, eu vou me manter no mórbido, no sentido de que um dos tempos. Ah, só um detalhe, tá, gente? Quando a gente fala a morte de Ivan Illich, tá uma diferença também importante é que o personagem do Charlie ele quer morrer. E o Ivan Illich não quer morrer. Então, tem essa diferença também. Tá, gente? Só pro cara falar, vocês estão fazendo a comparação direta. Não, tem nada a ver. A gente tá falando de aspectos que se assemelham na questão de uso de narrativa, tá? Sim. O que eu ia falar sobre o mórbido? Aquela coisa base da corrupção, né? A corrupção de carne, a corrupção das coisas, né? O apodrecimento das coisas. A gente chama de corrupção, a gente pensa muito em corrupção política, né? Mas a corrupção é o termo para a degradação das coisas. E no começo você tem o Aronofsky já vai te jogar numa visão para você, sei lá, enxergar ele como alguém asqueroso, né? Grotesco. Que a primeira cena ele tá mandando. Como é que a gente pode falar aqui? Ele está num momento íntimo ali, acarici... particular. acariciando o seu bem-TV, vendo um filme pornô gay. E aí. Só que daquele jeito, assim, totalmente. Pô, ele não se mexe, ele não consegue se mexer. Então o filme já começa te lançando nessa.
Tipo, esse é o primeiro impacto que tu vai ter do personagem. Então você tem o pior dos mundos ali, no sentido de, pô, ele tá numa situação muito íntima, né? Assim, mas de um jeito bastante gráfico, né? É uma E parada grotesca, né? assim, ele não deixa, ele não embeleza a cena, ele torna a cena bem do jeito que ela tem que ser. Sim. É E intencional, aí, inclusive, né? é bem intencional. E aí, quando ele termina de fazer isso, ele ainda tem Um princípio uma de dor ataque no cardíaco, peito. né? É isso, o princípio da cardíaca. Então, a cena é horrível do começo ao final, no sentido de expor graficamente as coisas, né? Ela não é bonita em nenhum sentido. E aí, nesse ponto, entra o missionário, né? Sem querer na cena, né? Que também. Não, e assim, é péssimo, porque ele tá com o pornozão ligado, o Ah, moleque é, e a TV entra. continua, né? É que ele não consegue se mexer, ele não consegue. O próprio corpo dele não consegue mais fazer as coisas básicas, né? E aí, cara, é assim que você é apresentado. E assim, eu acho que existe um contraste muito grande entre a corrupção, né, do decaimento, né, da coisa grotesca e a beleza das coisas que estão nos olhos. Então, o Charlie tem os olhos muito claros, no sentido de Muito olhos expressivos, né? sutis, expressivos, em contraste com aquela casa toda zoada, toda emporcalhada, e ele todo zoado, todo emporcalhado. Porque ele não é só o gordo mórbido, ele também limpa as coisas na camisa, ele tem uma higiene precária. Então, assim, existe contraste. Eu acho que realmente o grotesco ele é muito importante para a gente poder até fazer um contraponto com o que você falou. Então vai ter o grotesco, mas vão ter os olhos do Charlie, que são aspectos interessantes. Você vai ter esse jogo, esse duelo, né, entre duas forças, que os olhos do Charlie também estão muito ligados ao quarto arrumado que ele deixou, né, do Sim. namorado, que ele ficava lá com o companheiro dele, enfim. Então o Charlie tem momentos de não de limpeza, né? Leveza de. Aí não tem como fugir dos termos, tá, gente? Leveza de situação. Tá? Então você tem. Eu acho que o filme ele basicamente vai ter esses dois duelos simbólicos entre o grotesco e o limpo, né? O puro, o leve. E isso é bem interessante, cara. Acho que isso faz um jogo bem pesado, tá vendo? Faz um jogo bem pesado em relação ao filme, porque sempre que ele volta pro grotesco, você sempre sente um peso, assim, uma tristeza, um negócio ruim. É um filme desagradável de assistir, gente. Não É achando porque que ele é apesar, tranquilo de assistir, que não é. é isso que é engraçado, né? Na verdade, curioso. Engraçado não é a palavra certa, curioso. Porque apesar desse choque inicial da figura do Charlie, da situação ali, o diretor, o roteirista, né? Ele já coloca a cena, já é quase um nocaute no espectador, porque você olha assim, caralho, esse é o protagonista dessa parada. Só que ao longo do filme você começa a sentir uma compaixão muito grande pelo Charlie, velho. Eu tive Uhum. essa, essa sensação, velho, que você fala, pô, não tem como odiar esse maluco, cara. Porque quando você começa a entender os motivos que levaram o Charlie àquela situação e os sofrimentos, que alguns vão olhar e falar, mas não justifica. E outros vão falar, caralho, o que esse cara passou é realmente um negócio trágico, né, cara? Então vale o espectador julgar e o do quanto a sua sensibilidade e a sua empatia vão te fazer se afeiçoar ou não ao Charlie. Mas Sim. não tem como você assistir aquilo ali e não sentir compaixão por um ser humano que está naquela situação. E se não fosse só a atuação do Brendan Fraser, tanto a fisicalidade, a expressão facial e tal, o roteiro é muito afiado, cara. Tem determinados trechos do filme, determinados diálogos, principalmente naquilo que é a boia de salvação do Charlie, que é a redação da filha dele, né? Ele tem uma filha e ele tem uma ex-mulher que ele abandonou quando ele foi assumir o relacionamento homoafetivo com o companheiro dele. Ele abandonou a filha e a esposa, né? E aí, no seu leito de morte, ele tenta se reconectar com a menininha, né? A menina agora tem 17 anos e tal. E sempre que ele passa por esses momentos críticos, assim, ele tem um princípio de ataque cardíaco, ele tem ataques de pânico, ele tem uma série de problemas assim, que você fala, puta, agora esse cara tá no bico do corvo. Ele vai pra vala. E o que acalma ele, por isso eu chamo de boia de salvação, é a redação da filha dele. Que é uma redação que a garotinha escreveu quando ela era muito mais nova, né? Uhum. Sobre Moby Dick, a obra clássica do Herman Melville, né?
E é interessante, por isso que eu digo que o texto desse filme brilha também, demais. Porque a redação que a menina escreve é muito tocante, cara. Ela, ao mesmo tempo que ela emociona o Charlie, ela emociona demais o espectador. E é engraçado, porque são palavras simples, né? É como se Uhum. fosse uma criança, a pureza de uma criança escrevendo a respeito do que ela entendeu de uma obra extremamente complexa como é Moby Dick, e que Sim. talvez você vá pegar teses de doutorado a respeito da obra e elas não sejam tão tocantes quanto a redação da menininha. Sim, sim. E A a graça redação da tá. menina Isso mostra muita coisa, né? De como sim, isso quer você dizer muita coisa. pode ter um olhar sincero sobre as coisas, né? As Sim, pessoas ficam enchendo de pendura. Inclusive, isso é muito uma coisa que a gente faz aqui, né? Que a gente sempre prega por você não ter medo de ler ou assistir material achando que, porque tem uma corja de pessoas que colocam complexidade em cima. Não, cara, vá lá, lê o Mob Dick, vá ver filme cabeçudo e tire suas conclusões. Às vezes as conclusões são muito simples, na verdade, né? sim, Nas experiências estéticas. Mas eu acho que assim, assim como você tem compaixão pelo Charlie, eu também comecei a ter compaixão pelo Charlie, mas no final do filme eu falei assim, não, peraí, cara. Esse maluco também, ele se esconde muito. Eu não sei, não tem uma resposta pra isso, tá, gente? Isso que é a graça do cinema, é você ter várias, como se diz, conclusões sobre as coisas, né? Eu, no final do filme, eu me peguei com a seguinte impressão. Eu comecei, claro, como todo mundo, tendo uma má impressão do Charlie. sim. Depois você começa a ter uma compaixão, porque ele é todo bonzinho também, ele pede desculpa pra tudo. Ele é todo passivo, assim, sabe? E aí você fala, nossa, que coitado e tal. Mas no final você fala, e ele mesmo não nega isso, tá, gente? O personagem não é autopiedoso no sentido de, o mundo teve culpa pelo que eu sou. Não, ele admite, ele fala, ó, eu sou merda. No final ele fala, ó, eu não tem como gostar de um cara que nem eu e tal. E só que ele é todo, sabe, passivo e tal, e você começa a ter compaixão. Mas eu não sei se aconteceu com algum de vocês, pode ter acontecido com algum de vocês como aconteceu comigo. No final você fala, não, peraí, cara. Esse maluco não é tão legal quanto ele é um. É claro, ele foi entregue aos seus próprios problemas, né? Ele se deixou levar. Mas, pô, cara, o maluco é muito. A vida é muito complicada, tá, gente? A gente fala isso, mas você vai ver que eu vou falar aqui, eu vou pensar, não, peraí, mas o cara não tem culpa 100%. Só que o maluco abandonou a família dele quando a filha tinha 8 anos. Mas ao mesmo Sim, tempo a mulher criou barreiras para que ele não visse a filha. Mas ao mesmo tempo ele não se esforçou para, sabe, ele pela passividade dele, provavelmente por ele ser muito, ele tá se culpando, ele ser muito bonzinho, ele acabou não botando, não firmando para poder resolver a situação. Porque, cara, a questão judicial, eu entendo, eu já passei por um processo assim, tá, gente? Eu tô falando sem propriedade de causa. Eu sei que às vezes os processos judiciais são muito pesados, nos Estados Unidos principalmente, questão de guarda e coisa e tal. Mas o que é a impressão que eu tive é que faltou pro Charlie, pelo que ele mesmo vai dando a entender, faltou um pouco essa firmeza de tentar romper com a situação. Tanto para ele mesmo, quanto em questão do convívio com a filha. Ao sim, mesmo tempo, eu vou jogar a bola no Felipe, ao mesmo tempo, a gente não consegue ver o rótulo da garrafa quando a gente está dentro da garrafa. E a gente sabe muito bem disso que a gente já passou os nossos problemas. sim. Eu já tive sabe, situações de fundo do poço, cara. Período de depressão muito profundo. Eu sei, eu entendo como é que essas coisas não são tão simples assim. Que a gente vai só falar, faz aí, levanta da cama e resolve tua vida. Não é assim que funciona. Só que ao mesmo tempo, se você não fizer isso, você é engolido pelo processo. Então, eu não estou dizendo que o Charlie é culpado por se deixar levar e se matar, digo, em vida, como ele está fazendo. Porque a gente faz isso também diretamente, cara. Sim. Né? Eu posso estar falando do Charlie, os caras podem falar, mas tu fuma cigarro, você está se matando lentamente também. É uma forma de Sim. suicídio devagar. Eu entendo, cara, é complexo. Mas o fato do Charlie estar num processo depressivo, ter passado por uma barra que o namorado dele lá se mata e ele fica longe da filha e tal, não diminui a situação pesada que ele vive, mais dois, não exime a consequência que o mundo vai entregar para ele por não ter, sei lá, feito alguma coisa.
Tanto que a menina, eu vejo muitas cenas do filme que mostram algumas coisas sobre isso. Quando a menina fala assim, levanta da cadeira, vem até aqui. Tipo, ele não consegue. Dá um sentimento de, porra, Charles, sabe, é esse o caminho. Eu não sei, eu senti assim que a menina, ela ao mesmo tempo que ela é muito filha da putinha, Ela é ela cruel, faz o sim. papel por revolta, ela é uma menina muito revoltada. Ao Uhum. mesmo tempo, ela dá demonstrações de que ela quer resolver a questão do pai. Ela quer mais o bem do pai do que todo mundo. Porque Sim. ela fala assim, enquanto a outra tá, da enfermeira, que era, né, amiga dele, tá dando um monte de sanduíche, um monte de comida pra ele terminar de uma vez, a menina fala, não, eu vou fazer um sanduíche, mas não tem maionese. Levanta da cadeira e anda. Entendeu? Então, assim, tem vários, cara, é um filme que você pode passar muito. Assistam, cara. Assistam e discutam com um amigo de vocês. Porque, assim, você não vai ter uma resposta. Se você não for, claro, se você for bobalhão, só dizer, pô, o Charlie deveria ter levantado daí, ido pra um coach, feito uma bariátrica, ido pro crossfit. Porra, velho, para, né, cara? Tipo, não é assim que a vida funciona. O maluco tá entregue, ele quer morrer, entendeu? Antes disso, ele teria que ter outra percepção, ele teria que ter outro insight sobre a vida, outras razões. Agora, eu acho um filme maravilhoso, Felipe, nesse sentido, de que ele não te dá uma resposta do que seria uma resposta certa pro Charlie. Porque ao mesmo tempo ele se entregar pra morrer tá errado. Ao mesmo tempo, a gente achar que tem uma solução mágica pra depressão dele também tá errado. Ou seja, ele é um cara condenado em vida. Ou seja, ele poderia reverter a situação dele, mas ele não quer. Não que nesse ponto, né? Do jeito que ele tá, provavelmente ele tava no fim. Mas ele procurou ir até aquele final. Ele abandonou a família, ele não deixa de admitir que ele abandonou a família dele, que ele tem culpa nisso. Aí você fala, pô, mas ao mesmo tempo a sexualidade dele não permite manter a família dele. Porque Sim. como é que ele vai ficar casado com a mulher se ele gosta de outra coisa? Então, cara, seria muito bizarro. Eu acho que o diretor acertou muito. Muita gente. Principalmente o pessoal agora, mas agora eu vou criticar a minha gurizada, o pessoal do campo da direita, tá? Sente os pseudo-conservadores, tá? A galera vai ficar assim, porra, mas o diretor quis lacrar, botando ali que o Charlie é homoafetivo. Não, cara, não. Se você parar pra pensar, a escolha dele ser homossexual é perfeita, cara. Por quê? Porque isso causa uma outra cruz de espada pro Charlie. Ele não pode simplesmente ter o casamento dele. Você entende? E principalmente porque Não o pode. parceiro, o parceiro dele é filho de um pastor, né? É por Cara, isso que olha o só que parceiro dele perfeito. se mata, porque a família É não aceita, né? sim. Não, e outra Então coisa. além de tudo, desse pano de fundo da depressão, tem crítica social, tem crítica a certos dogmas cristãos, ao fundamentalismo e aquela proposta de que eu não estou dizendo que isso necessariamente reflita as opiniões, a minha opinião ou a do Rubens, mas o filme passa essa ideia de que, assim, porra, a religião, o cristianismo que diz que aceita todo mundo, que abraça e tal, é o mesmo que exclui caso você não se enquadre dentro dos dogmas, saca? Mas, e aí já entra uma incoerência, né, cara? E as questões sensíveis humanas, as questões atinentes à humanidade, né, cara? E Sim, aceitação e etc. Porque o pai do companheiro do Charlie é pastor e não aceita o próprio filho. E fruto justamente. de se sentir renegado, o cara se mata. Então são vidas que vão sendo destruídas em efeito dominó, né? Depois que o parceiro se matou por causa da família que já não aceitava mais, a vida do Charlie afundou em depressão, enfim. E aí a vida da esposa, da ex-mulher e da filha do Charlie também para vala e etc. Uhum, Então, justamente. essas questões muito humanas, né, cara, elas são tratadas de uma maneira bastante crua, né, sem glorificar nem nada. E eu acho que isso aí vai chocar muito porque a gente não está acostumado a ver esse tipo de narrativa no cinema. A gente Cara, está assim, o acostumado a filme é ver muito, filme de muito bom drama que tem um nisso. arco de redenção no final. O pessoal está acostumado a assistir igual aquele do Will Smith, Procura ou Em Busca da Felicidade, que Ah, ele se fode o filme inteiro e no final, não, cara, aqui o filme de drama não é necessariamente isso. Não é um filme sim. de masoquismo em que o cara apanha, apanha, apanha,
Não, cara, o drama, aqui o Aronofsky se propõe a mostrar coisas reais, sabe? História serve, assim, que é só desastre, infomaníaca, que é só desastre. Cara. Assim, eu acho que isso aí muito me lembrou o final do Menina de Ouro, entendeu? Porque quando ela já tá no leito, assim, ela tá numa situação. Você lembra do Menina de Ouro com o Clint Eastwood? Não lembro, eu não lembro. Menino de Ouro eu não vou lembrar. Que é com o Clint Eastwood. Isso, exatamente. Mas eu não me recordo da história final dele. porque no final do Menina de Ouro a personagem ela não tem mais, ela fica tetraplégica, saca? E ela quer morrer. Então, quando começa o filme, o Charlie é quase um paciente terminal já, cara. Uhum. Sabe? Talvez eu e você, se fôssemos amigos, a gente ia fazer uma intervenção. Mesmo contra a vontade, a gente ia levar ele pro hospital e foda-se, você vai viver mesmo que você não queira. Sim. Mas o Charlie ele já perdeu tudo, cara. Então, talvez a enfermeira que vai lá cuidar dele, ela é a ex-cunhada do Charlie, né? É a irmã do companheiro do Charlie. Então ela vai lá tentar prestar um auxílio ali, cara, saca? Por piedade e compaixão ao Charlie para manter viva a memória do próprio irmão e tal. Sim. Então parece que ela tá meio que prestando o último conforto a um paciente que tá na UTI e vai morrer, um paciente terminal, saca? Justamente, é. Então talvez o que talvez gere uma dificuldade de assimilação, de compreensão do Charlie porque ele é uma figura singular, ele foge da estrutura do drama que a gente está acostumado a ver, saca? Sim. Mas ainda assim ele tem muito a dizer. E novamente eu comento, a redação do Moby Dick tem uma cena ali que é muito específica, cara. Quando o Charlie está indo para o quarto dele, é uma cena triste de ver, porque ela mostra o quanto para um cara na situação do Charlie, né, cara, com obesidade mórbida, tarefas corriqueiras são de uma dificuldade absurda. Para ele se mexer é difícil, para ele levantar da cama para desligar a luz, para poder dormir é difícil, cara. Então tem uma cena que ele tá andando, ele tá indo pro quarto com o andador assim, e tá a narração em off dele lendo a redação da menina sobre Moby Dick. E aí ele vai pro quarto e aí a narração vai dizendo sobre o protagonista do Moby Dick, né? Ele acha que a vida dele vai melhorar se ele conseguir matar aquela baleia. E aí aparece o Charlie deitando na cama, assim, e ele tentando alcançar a cordinha do teto para desligar a luz, né? Ele acha que a vida dele vai melhorar se ele conseguir matar aquela baleia. Só que isso não vai resolver nada, porque a baleia não tem culpa, ela nem tem sentimentos, ela é só um pobre animal, saca? E eu acho que essa redação, esse texto dialoga muito sobre o que o Charlie está procurando. Ele acha que a vida dele vai melhorar se ele morrer. Uhum. E você, como espectador, quer ajudar o cara, porque você não quer que ele morra, entendeu? Que é o natural, né? Parada, né? Aí que entra a dualidade da coisa. É um filme muito complexo, parada, sim. É um filme tem muitas camadas, cara. É um filme que, bicho, assim, ele te mostra bifurcação atrás de bifurcação. Agora, falando contigo, eu tô percebendo isso aí. Ele é um filme sobre quartos, cara. Quartos diversos, portas que você pode abrir infinitas. Por exemplo, o filme não teria o mesmo efeito se passasse num lugar onde tem sistema de saúde público, por exemplo. Não estou defendendo o sistema de saúde público, não é isso, gente. É que, por exemplo, se você tivesse um sistema de saúde público, você não teria mais a possibilidade do Charlie escolher dois caminhos. De se matar ou de ir para o hospital. Ele teria que ir para o hospital. Se tivesse no Canadá, ele teria que ir para o hospital. Lá nos Estados Unidos, cara, esse é um tema até muito pesado, assim, muito, muito, muito complicado. Ele fala assim, eu não vou para o hospital porque se eu for para o hospital eu vou me endividar e esse dinheiro é para minha filha. Ao mesmo tempo, depois você descobre que o filho da mãe tinha dinheiro na conta, ele poderia ter pagado o seguro-saúde. Então, assim, o filme ele nunca vai te dar o negócio cozido pronto para tu comer. É sempre assim, cara, o Charlie, coitado, ele mora nos Estados Unidos e ele não pode ir para o hospital porque senão ele vai se endividar. E aí depois a própria amiga dele fala, não, você tinha dinheiro, seu canalha, você poderia ter pagado o seguro-saúde e poderia estar no hospital. Aí você fala, caralho, Charlie, porra, puta que pariu, cara. Aí você fala, pô, mas o Charlie, ele sofre porque ele tava querendo viver o grande amor com o carinha mais novo, não sei o quê. Aí você fala, caralho, o cara largou a família dele, filha da mãe. Tipo assim, sempre são duas coisas. E o Charlie mesmo fala, eu larguei minha família. Ao mesmo tempo eu acho isso aí nobre porque ele não se exime da culpa, né? Não se exime. Ao mesmo tempo, você percebe que a
a mãe da menina bloqueou o acesso dele à menina. Aí você fala, porra, mas é uma filha da puta. Aí depois na conversa deles, você percebe que na verdade não foi tão isso. Que também tem a versão da mãe. Então, cara, o filme, ele é maravilhoso em não te dar uma resposta mas pronta. Ele é honesto em mostrar Ele é muito honesto. A complexidade dessas relações humanas. É claro que ele pega a situação, um exemplo Extremo, mais né? extremo possível, saca? Mas ele é honesto em mostrar essas paradas, entendeu? Sim, completamente. Ele não glorifica o Charlie, mas pelo menos na minha opinião, ele também não demoniza o Charlie. Não, ele não faz nada, na verdade. Ele deixa pra, assim, vai, veio. É puro, é simples. O espectador faz o papel de júri, no caso, né, cara? E ele vai decidir se o Charlie tinha mais defeitos ou qualidades. E mais uma vez eu digo, pessoal, isso é humano. É humano. É um filme humano, é um filme extremamente humano. A humanidade crua. Você pode não gostar, você pode se sentir meio escandalizado, ofendido, a depender da sua idade, ou da sua maturidade, ou do quanto você já viveu, do quanto do que você já viu e tal. Mas pelo menos na minha opinião, isso é humano. Humano, completamente. Triste, é feio, ao mesmo tempo também é sensível, é redentor, também é horrendo, também é um negócio que choca, porque a menina faz umas crueldades com o cara, mas a menina também tem as razões. Então, aí reside a questão humana da coisa, né, cara? E talvez seja por isso que essa obra seja digna de nota aqui e renda um episódio que não vai esgotar, talvez não chegue a uma conclusão, saca? Não. Mas não vai, nem deveria chegar também. Mas entra a complexidade da parada. E quanto mais você reflete a respeito do que o filme te expõe sobre o Charlie, mais você fica em dúvida, saca? Pô, mas não, esse cara, ele entregou os pontos e, pô, dava para ele correr atrás, ele podia, já que ele se importa com a filha, ele podia viver para ver a filha crescendo e tal, mas aí você entende as circunstâncias em que o trauma gerou no Charlie, velho. Uhum. O que aconteceu com o cara é uma parada complexa, saca? E assim, não tô glorificando o cara, mas assim, em temática é um personagem fascinante. Sim, eu imagino que os psicólogos e psiquiatras devam adorar pegar um filme como esse e destrinchar. Não, com o Baleia, para quem é estudante de psicologia, cara, psiquiatria. Das patologias dele, etc. É essencial, cara, é essencial. Da menina também, do missionário inexperiente ali também. Sim. E ao mesmo tempo, ele é outro personagem complexo também, né, cara? Porque ele tenta ajudar o Charlie da maneira que ele acha que é correta. Ele oferece a salvação do cristianismo, e aí o Charlie fala, cara... E é um cristianismo todo disfuncional também, que é um cristianismo de seita. É quase uma heresia, é um negócio meio deturpado. Sim, ele faz uma crítica ao cristianismo de seita, que é uma coisa assim, que eu particularmente mesmo, né... pessoal que é cristão de igrejas mais, como se diz, mais estruturado, conservador, acha isso aí, assim, é um pessoal horroroso, assim, é a opinião, né, que eu vejo muita gente falando, né, no sentido de pessoal de seita mesmo, que fica tentando empurrar um fundamentalismo antes de querer compreender a situação do cara, porque ali é até anticristão o que ele tá fazendo, claro. Tipo, pô, toma aí um Jesus Cristo no meio da tua garganta, não é assim que funciona, cara. Mas aí que tá. Mas o personagem é um moleque, entendeu? Ele é um moleque, ele não tem experiência, justamente. Ele nem tá fazendo o que ele tá fazendo ali, entendeu? Ele nem devia estar. Sim. Ele nem devia estar evangelizando ninguém, porque ele não sabe nem para ele. Depois você descobre que o moleque é cheio de falhas e tal. Só que ao mesmo tempo ele presta um socorro pro Charlie ali. Sim, ele não é ruim, ele não é uma pessoa má. Mas ele rouba. Essência, ele não é mau, mas ele rouba. Dele, né? Ele tá tentando melhorar, mas ele acaba se rendendo à pressão da menina e fuma maconha lá que ele disse que ia abandonar porque ele era viciado. Ele voltar pra casa porque ele acha que a família não vai aceitar ele de volta. Cara, o filme, quando eu te falei, o filme é um filme labiríntico, assim, ele fica te mostrando várias coisas, muito humanas, porque a humanidade é meio labiríntica, assim. Ela Cara, a gente tem aspectos... A gente pode ter uma essência muito boa e fazer coisas escabrosas. Assim. Fazer, caralho, cara, por que eu fiz isso, mesmo tempo, bicho? Você pode ter pessoas horríveis que cometem atos de bondade inexplicáveis, né? Até sem querer. Até de maneira
culposa acaba tendo uma vida boa, assim. A pessoa ela é má por essência, mas ela vai fazendo coisas boas. Né? Tava até tentando lembrar de um filme assim. Olha outro filme, um filme que eu sempre lembro quando eu falo de coisas humanas, caminhos, né? É o Taxi Driver, por exemplo. O cara descaralha, de repente ele tem tudo pra fazer coisas muito ruins e acaba virando um herói. Então as coisas não são simples, né? O bom cinema ele não vai te dar respostas simples. Então, por exemplo, quando eu falei do Charlie, a sexualidade do Charlie, o pessoal, porra, mas tinha que botar o cara sendo gay. Claro que tinha, porque isso impede ele de voltar pra família da maneira como ele... Porque se imagina se o Charlie tivesse trocado a esposa por uma outra mulher, e aí você falaria, não, o Charlie ele poderia ter mantido com a família dele. Isso foi um capricho. Isso foi um isso até soltou perdigotos aqui, até salivei aqui. Você, cara, que gravação ao vivo não, seguida assim é uma maravilha, né? Ele poderia ter voltado, ele fez um capricho de ter um amante, não sei o que. Não, ele não tem como voltar, cara. Como é que ele vai voltar pra família dele? Se o cara gosta de outro negócio. Então, assim, como é que o menino vai... outra coisa, tanto o Charlie, ele é impedido de voltar para a situação anterior, o status quo familiar dele, por conta da sexualidade. O outro companheiro dele também não, porque... De um lado você tem uma situação ultra religiosa que não aceita a orientação sexual. Cara, não adianta. Se você pegar... É muito cristão você aceitar as pessoas, a Maria Madalena prostituta, etc. Mas uma coisa é você ser... Estou falando de agora a doutrina, tá, gente? Não estou dizendo a minha opinião particularmente sobre... Sim. A minha opinião laica, né? Tem que ter um cuidado hoje para não ofender ninguém, né? Sim. Agora, você tem muitas partes bíblicas que deixam muito claro que orientação sexual homossexual, ela é, segundo a Bíblia, condenável. Então não adianta você falar assim, vamos ter uma aceitação sobre orientação sexual. Bicho, desculpa, mas assim, de maneira laica eu posso aceitar. Eu acho que na sociedade... cada um seja feliz do jeito que quiser. Agora, o filme ele é muito... Ele coloca realmente uma situação em que é uma situação religiosa, sim, em que, você pode aceitar civilmente, mas não religiosamente. Ponto. Sim. Igrejas que vão aceitar orientação sexual diversa, sei lá, sabe? Não, a gente... Vamos fazer um puxadinho aqui. Bicho, não é. A verdade é que tá lá, entendeu? Tô dizendo uma coisa... O que eu tô falando pra vocês não é o que eu acho de maneira civil, do tipo, como a sociedade deveria ser. Eu acho que a sociedade deve proteger a opção de cada um, tá? Mas não adianta a gente ficar dizendo, sei lá, a religião deveria se dobrar. Não, tá lá escrito, cara. Não tem o que fazer, vai mudar como aquele negócio. E isso reflete como essa posição do irmão do Charlie fica inviável. Por que eu tô dizendo tudo isso aí, gente? Não é pra ficar pregando doutrina, não é isso? É pra dizer, cara, é inviável. Não adianta tu dizer assim, essa vida deveria ser compatível. Não vai ser. Sim. Não vai ser. Você tá entendendo? O filme é duro nesse sentido. São encruzilhadas ali, né, cara? São encruzilhadas, porque a vida real, gente, a vida de gente grande é assim. Você vai ter você tem uma certa orientação, você vai ter portas fechadas. Por quê? Você não pode manter um casamento com a filhinha, não dá. Outras pessoas vão falar, porra, mas aí o Charlie poderia voltar. Cara... como é que ele vai voltar? Não tem jeito. Principalmente depois do que aconteceu, ele vai viver nessa mentira? Vai fazer o quê? Não dá pra ele... ele começou numa mentira, tanto que ela fala pra ele, você só casou pra ter uma filha. Sim. Sim, e isso já tá errado, o casamento. O casamento... É disfuncional ali, né, cara? É disfuncional, cara. Tudo ali é disfuncional. O corpo do Charlie é disfuncional. Sei lá, a questão do casamento dele é disfuncional. A religião do missionário está totalmente disfuncional, porque é um cristianismo fundamentalista daquelas seitas americanas. Tem aqui no Brasil também tem. Mas é aquela coisa totalmente disfuncional, que o cara não quer nem ouvir o que o cara tá passando, já quer empurrar uma cópia de discurso. Né, cara? A filha é disfuncional, todo mundo é disfuncional ali. Todo mundo é disfuncional. Entendeu? Só o passarinho que não é disfuncional, que ele pousa lá, come o negócio dele e vai embora. No filme, aquele passarinho da janela. Só. Sim. Que todo mundo ali é disfuncional, cara. Todo mundo ali.
Então isso é muito bom. Isso dá uma força pro filme de humanidade, porque a humanidade é meio disfuncional. Você Totalmente. luta para não ser, para ser, como se diz, funcional. Eu até brinco, eu falo que o objetivo da vida não é você ser normal, cara. Ninguém é normal. O objetivo da vida é você tentar ser funcional. Então, assim, ali você tem shows de disfuncionalidade. A menina, por exemplo, a menina é inviável. Não tem como conduzir. A mãe é alcoólatra. A primeira coisa que a mãe pede ele é uma biritinha, não chega. A Betinha Ah, é foda. onde é que tem a biritinha, né? Tipo, o cara vai puxar do armário lá uma garrafa de vodka. Mas aí que tá, né, velho? Porque são vidas conspurcadas pelo trauma, né? A vida do Charlie a vida da menina a vida da ex-mulher saca? Sim, E eu volto a essa questão. Às vezes o Hollywood nos ensinou que você tem que ir ao cinema para ter uma lição de vida, né? Para te inspirar, né? A obra cinematográfica ela vai te revigorar e etc. Principalmente no drama. É difícil você ver um drama assim, pungente, cuja conclusão não seja sim. satisfatória para o espectador. Você vê o drama e sai com a alma lavada de lá. Eu cito de novo esse filme cafona do Will Smith aí. Você sai com a alma lavada e fala, e tal. Só que aí entra um problema. A vida real não é assim. Tem gente que se pode a vida inteira e morre e se fudeu, entendeu? E tem gente que assim, se dá bem a vida toda. Tem gente que comete crimes hediondos sei lá, morre sem pagar por isso. Pô, tem cara que é condenado sem ter erradamente. Então a vida ela é cheia dessas incoerências e não necessariamente ela é inspiradora, saca? Por isso que eu te falo, eu não consigo olhar para aquela galera e falar assim, vocês são tudo uma galera que desistiu, você é alcoólatra, não justifica o seu alcoolismo, Sim. você, seu gordão, não justifica você ficar comendo pizza, você, seu moleque safado aí que quer pregar a palavra de Deus, não justifica. Não, porque eles são personagens que têm dramas particulares, assim, Sim, intensos, né, cara? completamente. Ao Ninguém passo que lida, cara. É muito difícil, cara. Muito o difícil. espectador para julgar aquilo ali, ele vai se sentir meio que, já que a gente falou sobre isso, né? Já que a gente entrou nessa questão doutrinária do fundamentalismo cristão, né? Então vamos lá, vamos parafrasear Cristo, né? Que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado, saca? Justamente, cara. Vai fazer o que ele? Todo mundo Você ali é como um bando de espectador, fudido, o cara. Charlie mas não posso condenar o Charlie, velho. Eu já magoei muita gente. Eu É, já fui indolente comigo mesmo, eu já me afoguei em tristeza, saca? sim, sim, Então é completamente. uma parada intensa, mas não significa que você não pode, embora o Charlie vai pra vala no final, né, cara? Mas Vai. isso não significa que, assim como Ivan Illich também está no bico do corvo desde o começo do livro, não significa que você não possa abstrair muita coisa disso. Sim, sim, sim. Aí O entra uma Charlie ele outra, tenta pegar migalhas ali final, aí do entra seu uma outra final, né? parada. Como todo ser humano que transita em tons de cinza, ou seja, ele não é preto nem branco, ele é um ser humano em tons que transitam entre essas duas tons e subtons. Ele tenta fazer ele tenta cometer bons atos, e isso é uma parada louvável. Tanto nas aulas de redação, né? Ele Uhum. faz via web, né? A webcam dele sempre tá com problema, que é mentira, ele não quer aparecer, né? Sim. Mas ele tenta se reconciliar com a filha, ele tenta manter um bom relacionamento com a ex-cunhada dele e tal. Então, assim, há uma bondade no Charlie. Há uma tentativa de corrigir erros do passado, em tentar. E isso é complicado, né, cara? E eu tomo isso para mim mesmo. O Charlie carrega uma culpa, ele carrega traumas, mas ele também carrega uma outra parada muito séria que muito com certeza contribui para a depressão dele, que é a culpa, né? É a culpa, ele é um cara sempre cheio de culpas. Pelos Cheio erros de do culpas. passado. Uhum. Então isso muito contribui para levar o cara para conduzir essa culpa mal processada, não é? Sim. Muito contribui para levar o Charlie para afundá-lo cada vez mais em depressão. Então ali me parece quase que um testamento, cara. Ele está tentando resolver as últimas pendências antes de morrer, saca? E Justamente. mais uma vez, isso é tocante, isso é trágico, saca?
Sim. Eu acho assim, eu não cheguei a ver muitas críticas, até porque eu não gosto de ficar. Eu tô perdendo um pouco de saco com crítico de cinema brasileiro, cara. Assim, tô perdendo um pouco de paciência. Tem uns caras que eu gosto muito, mas tem uma galera que me irrita, assim. Aí você vai. Eu quero que vocês tomem um cuidado quando vocês forem ver. Evitem, assistam a gente. Eu sempre falo, assistam a gente. Mas assim, procure uma pessoa boa para falar sobre a baleia. Quando, se você for ver. Eu sei que fica nesse. Ah, vai assistir a gente, vai querer ver outro crítico, vai querer ver outro crítico, e fica nessa intensidade, né? Quando a gente começa a se interessar por um filme. Mas toma muito cuidado, cara, que A Baleia é um filme para ser analisado por gente grande, tá? Gente que tem uma certa já. Não é essa turminha do oba-oba galeroso. Principalmente o pessoal que veio do nicho do Jovem Nerd 2.0, esses caras, sabe? Ah, A Baleia é um filme muito legal. Ele fala sobre um cara que sofre, não sei o que. Não, cara, sim, esse é um filme que não dá para ser analisado em camada superficial. Esse é um filme que não dá pra você assistir ele, sabe, a moda caralho, assim. Vou ver um filme pra passar um tempo. Não fala. Primeiro que ele é desagradável, ele é um filme pesado. E segundo que ele tem um monte de camada que, se você não prestar atenção, você não vai pegar ele da maneira... Não vai aproveitar ele da melhor maneira. Então evita críticozinho Zé Ruela, cara, porque A Baleia não é um filme pra crítica Zé Ruela. É pra esse tipo de discussão. Porra, falar sobre a vida, falar sobre a não resposta que o filme tem. Se alguém, cara, sobre a baleia, se alguém te der uma resposta muito Exato. exata sobre o filme, já cai fora, bicho. Já tá muito errado. Porque a proposta é justamente ser um filme humano. E quanto mais humano é um filme, menos resposta ele vai ter. E não é aquela coisa de o bem e mal é relativo. Mentira, isso é bobagem também. É no sentido de que, porra, não existe uma fórmula mágica para soluções. Porque o problema ele é muito claro. O que é bom? O Charlie ter um corpo saudável. O que é mal? Ele está se autodestruindo. Mas qual que é a resposta para a solução disso? Não tem. A gente não está dizendo que o bem e o mal é relativo nesse caso. Não é, cara. O Charlie tá mal. Ele tá se destruindo. A filha tem um comportamento mal. Ela tá se autodestruindo. O missionário tá comportando mal. Ele tá se autodestruindo. Todo mundo tá se autodestruindo. O que o filme fala é assim, beleza, o pessoal tá se autodestruindo. Agora, ninguém tem uma culpa muito besta, muito infantiloide, do tipo, o Charlie é daquele jeito porque o mundo, o universo conspirou contra ele. Não! O filme é adulto, é humano, no sentido que o Charlie sabe que grande parte daquilo lá é culpa dele, ele se colocou ali. E ele sabe disso, ele não esconde isso. Então, se você for pro filme preparado para tomar partido, tipo, eu vou ser a favor do Charlie, eu vou sentir todas as dores dele, eu vou achar ele uma vítima. Você não vai, cara, porque o próprio filme vai te tirar dessa linha. Ou se você falar que Charlie entra o coach, né? Um coach assistindo a baleia. Que o Charlie deveria. Não sei o que. Cara, você também vai estar errado. Porque ele já tá. As coisas foram acontecendo. E não foram acontecendo de graça. As coisas foram acontecendo. Cara, às vezes sem até o controle dele. Então, cara, resumindo nesse sentido, assistam um filme. O grande mensagem que eu acho que eu queria passar é: assistam um filme com a mente aberta para ver um filme sem a solução igual a vida é. Sem solução. Agora, procurem solução. Do tipo, quando você estiver na mesa do boteco discutindo, quando você estiver discutindo, tendo uma discussão profunda sobre o filme, tente procurar a solução, como a gente está fazendo aqui. Pô, mas o Charlie... Porque aí vocês vão entrar nesse labirinto e aí que a discussão fica divertida. Mas o Charlie podia cuidar da saúde dele. Aí você, de novo, vai para outra contradição. Não, mas como é que ele vai fazer isso se tal coisa? Como é que a filha dele faria se tal coisa? Então, cara, aproveitem quando vocês assistirem a baleia e forem ter uma discussão. Entra mesmo de cabeça nesse jogo imaginativo de o que o Charlie deveria fazer, o que ele não deveria fazer, isso está certo ou errado, e não fiquem tapando o sol com a peneira, porque o filme te dá a munição para você não tapar o sol com a peneira. Sim, do tipo, totalmente. você mesmo... até o Felipe, a gente estava conversando antes de começar o programa, eu tentei sintetizar, eu estava falando pro Felipe que tem uma crítica em relação ao final do filme, e eu mesmo não estava conseguindo verbalizar por que eu tenho a crítica em relação ao final do filme. Eu demorei, né, Felipe, pra pegar, porque eu fui falando, eu fui, caralho, não, mas isso aqui eu tô me contradizendo aqui, cara. Sim. Não, mas porra, não sei o quê. Essa é a graça da arte. A gente tá diante de um filme que
te dá esse tesão de você, sabe, pensar profundamente sobre as coisas. E falar, caralho, a vida... a frase que sintetizaria isso é um daqueles filmes que você vai terminar de assistir, vai sentar na calçada num dia ensolarado, vai acender o seu cigarro, vai dar uma baforada e falar assim, caralho, a vida é complicada pra caralho mesmo, hein? Puta, não tem solução pra esse negócio. E mesmo assim, tem solução. Então faz o quê? É isso aí. Eu balei esse filme. Então vai sem medo. Não sei se você concorda, Felipe, nesse sentido, mas... Mas, pô, eu acho que é isso. Mais uma vez eu volto muito à redação, cara, né, menino? Porque quando eu assisti ano passado, isso foi uma parada que, assim, me teve um impacto muito forte no texto e quando você mergulha na obra, né? Porque a autora do texto, né, uma menininha, uma criança, né? E aí, conforme o Charlie vai lendo a redação, aquilo toca o espectador, cara. Porque a menininha diz mais uma vez sobre Moby Dick, né? E mesmo os capítulos mais chatos do livro, que eram só descrições intermináveis de baleias, me deixaram ainda mais comovida, porque é como se o autor quisesse me poupar de conhecer a tristeza da sua própria vida. E aí a menina fala, esse livro me fez pensar sobre a minha própria vida. E eu acho que talvez essa seja uma das lentes através das quais você possa assistir esse filme. Ele vai gerar uma reflexão, aí entra em coerência, né? Porque um personagem no leito de morte vai, assim tal qual Ivan Illich, vai trazer reflexões a respeito da vida. Sou a paradoxal, né? Mas é inevitável que você reflita sobre isso. Que a baleia vai fazer você pensar sobre a sua própria vida, saca? Caralho. Eu não consigo demonizar o Charlie porque o sentimento de tentar resolver suas pendências é genuíno. Quantas pessoas ao longo da minha vida eu não magoei. E eu gostaria de poder me redimir disso, né, cara? Não necessariamente, talvez um pouco por mim, mas muito por elas também. Quantos me desculpe eu gostaria de dizer por erros que eu cometi? Quantas vezes eu não gostaria de poder voltar no tempo e fazer as coisas de outra forma? Quantos arrependimentos eu não carrego? Principalmente se você é uma pessoa com idade um pouco mais avançada. Quantas mágoas eu não tenho, sabe? Ou quantas pessoas me magoaram também. Mas quantos erros? E se ainda não, a Skynet ainda não dominou, essa inteligência artificial ainda não dominou o mundo, muito provavelmente você que está nos assistindo é um ser humano também, né? Sim, então, né? quantas experiências você não vivenciou e você gostaria de poder fazer de um jeito diferente ou tal? Então, se você olhar o filme por essa lente, você vai compreender esse sentimento de arrependimento e culpa que o Charlie carrega, e de tentar corrigir pelo menos um pouco disso para poder seguir em frente por você mesmo e pelas outras partes, que ele, no caso, é a ex-mulher do Charlie, a filha e tal. E aí, mais uma vez, correndo o risco de soar redundante, isso é mais uma evidência do quanto esse filme é humano, né? Uhum. Com certeza, é um filme extremamente humano. Eu vejo muito por essa forma, cara. E eu acho que isso foi muito porque me gerou empatia pelo Charlie. Esse sentimento de conseguir me enxergar nele. Entende o que eu digo? Sim. Mais uma vez, parafraseando, esse livro me fez pensar sobre a minha própria vida. O Charlie me faz refletir sobre a minha própria vida, entende? Sim, com certeza. Ele faz pensar e ele te faz pensar em contextos diferentes, né? Ele não deixa o personagem... Ele vai te fazer pensar em coisas agradáveis sobre si mesmo, inclusive, também. Sim, e você falou um negócio interessante. Ao mesmo tempo que o filme ele vai te jogar num polo muito ruim da vida, ele também vai te levar para polos muito positivos, do tipo... Porra, o Charlie, ele poderia ser escroto com muita gente ali em muitas situações, mas ele não é. Ele simplesmente... Não, ele é um cara doce. É um cara manso, né? Apesar dos problemas, eles têm muitos defeitos, mas ele é um cara manso e, pelo que deu a entender, ele sempre foi assim. Sim. Não é por causa da impotência, porque muita gente se torna mansa pela impotência. Né? Não, era da personalidade dele, realmente. É da personalidade dele, então ele não é uma pessoa má. Sim. O Charlie, ele peca por impotência.
O Charlie, o que eu, pelo menos, não é, gente, é uma análise agora de conversa, tá? Também não é uma resposta definitiva. Não compre essa ideia definitivamente. Eu vou falar igual o Charlie agora. Escreva ou desenvolva uma ideia que seja genuína, tá? Esse é um filme para você ter ideias genuínas. Então não vem querer copiar, agora eu vou comprar essa ideia porque eles falaram. Não, tá? Mas eu acho que o Charlie ele peca por impotência. Os pecados do Charlie vêm por impotência. Ele se apaixonou, ou seja, ele se entregou à paixão. Sim. Ele perdeu contato com a família. Nunca foi por ação. Ele nunca peca por ação. De tipo, ele foi lá e fez uma maldade. Não, ele peca por falta. O Charlie é um tipo de personagem que peca por falta. É falta de cuidado com a. A única coisa que ele não há falta é comer. Daí é como ele se autodestrói. Aí ele não. É a forma dele se autodestruir. Mas o que eu ia falar? Então, eu acho que a gente teria muita coisa para falar sobre o nosso sentimento em relação ao filme. Mas eu queria comentar um pouco, Felipe. Eu vou pegar um gancho com um último comentário sobre isso, que é assim. O filme, ele também é muito humano e muito sincero no visual, na coisa, nas ações, né? Então, o Charlie, ele é impotente. Então, ele pega o negócio com o bracinho lá, Sim. extensores, não sei o quê. Então, o filme é muito orgânico nisso. Dito isso, a gente falou sobre o sentimento em relação ao filme, mas a parte da estrutura mesmo do filme, o roteiro, a parte do cenário, a parte das cores. O que você achou disso aí, Felipe? Eu sei que é um filme grandioso, mas descreve o que tu sentiu em relação a essa parte mais estrutural. Cara, eu acho quesito diálogos, não vamos falar textos, os diálogos do filme são muito bem escritos. Sim. Muito, muito bem escritos, cara. E você percebe isso quando ele te incomoda. O texto, você soma o texto, a atuação dos atores ali, né? A interpretação dos atores, e você vê personagens que são impactantes, cara. Por isso que você se incomoda quando a menina distrata o Charlie. Por isso que você sente empatia pelo Charlie. Então atuação, texto, diálogos muito bem escritos. Então, sobre as locações, eu acho que o fato do Charlie praticamente ficar na sala, se locomove muito pouco, tem poucas locações, embora tenha os outros cômodos da casa, mas isso te gera um sentimento meio claustrofóbico, cara. Justamente, O Charlie, ele sai de casa só naquela cena para pegar pizza, né? E nisso o entregador tá ali e vê e tal. Então te dá um sentimento de claustrofobia do Charlie preso naquela casa. Já é um ambiente meio lúgubre, né? Uhum, e aí, sim. quando a gente entra na parte de roteiro, o final dele tem uma questão meio. Aí entra já no campo da abstração, porque ele não é um final exato, né? Não. Fica livre para interpretações e tal. Claro, não é uma coisa de, nossa, mas o que aconteceu? O Charlie saca, mas é um final. Né, gente? Porra, pera aí, né, pessoal? É simbólico. Ele entra no campo da abstração, mas também não é um negócio absurdo. Saca? Não é um David Lynch, por exemplo, né? Para citar o surrealismo ali. Mas é um filme que tem um final um pouco mais abstrato. E talvez isso incomode algumas pessoas. Mas ainda assim, aí entra de novo no mérito do Brendan Fraser, cara. Porque a cena final dele levantando e caminhando é um negócio muito tocante, cara. Realmente mereceu toda a premiação e toda a aclamação que ele recebeu, o reconhecimento, principalmente, né, cara? Porque o trabalho que ele faz realmente é sensacional, cara. Sim. Então não dá pra dar com certeza. o histórico do diretor, não dá pra você. O cara que dirigiu Mãe, não dá pra você esperar que ele faça um filme convencional, né? Um roteiro. Sei lá, vamos dar uma de crítico gourmet em 3 atos e tal. Sim. Saca? Não, como referência. Não é. O Aronofsky não é um cineasta que pega fórmulas clássicas de roteiro, de direção e tal. Mas ele te transmite, ele consegue comunicar tudo. É nítido que ele quer comunicar certas coisas, e embora não seja da maneira mais clássica, exata, ortodoxa, você entende. Você entende que ele quer te chocar no começo e que aos poucos ele quer te fazer sentir empatia pelo seu protagonista. Mas ao mesmo tempo ele também não glorifica o cara, não justifica, mas ele explica determinadas motivações, sem passar a mão na cabeça do cara. Então aí entra. Isso é muito. Existe uma habilidade
para não cair na obviedade, exige um roteirista e um diretor muito competente, saca? Sim, se você pega um cara mais amador, ou ele vai glorificar o Charlie, ou ele vai demonizar. Isso está muito nos diálogos, né? A gente está falando Então, de estrutura agora. Os diálogos são muito. Os diálogos eles dão suporte a isso, né? São diálogos muito bem escritos, são diálogos muito orgânicos. Cara, né? Não sei se você concorda comigo. O texto desse filme, cara, é fantástico. Mas aí entra uma coisa, a combinação das paradas, porque não adianta você ter um texto, escrito assim, um negócio absurdamente, que você lê e fala, nossa, aqui é muito bom, e atores ruins, e aqui não é o caso, entendeu? Não, os atores são bons, os atores são bons. Deu na mão do Brandon Fraser ali, da Sad Sink, que é a filha dele, cara, sai um negócio muito bom, velho. Muito... Sim. Cenas tensas de discussão da menina ali. É muito tenso, cara. Ela sabe fazer o diálogo. Ela fez o diálogo funcionar das ofensas. Ela soube entregar a ofensa da maneira mais visceral possível, né? Sim. Né? Porque vocês entendem, pessoal, que não é assim, só escrever um diálogo em que você tem ofensa. Se não houver um tom correto, uma maneira correta de ofender, de machucar, aquilo não tem o espírito que o cara escreveu. E a menina, a Ellie, né? Eu não lembro a atriz, né? Mas o nome da personagem é Ellie. Vem do Stranger Things, ela. Stranger Things. Ela. Porra, bicho, assim, eu conheci ela da série, né? Eu assistia o Stranger Things, que é divertidinho, negócio, né? Gostosinho de assistir. Mas. Você vê assim, eu até não gostava dela como atriz, tá? No Stranger Things. Eu vou confessar pra vocês, assim, achava ela meio fraquinha, assim. Mas quando eu vi ela atuando nesse filme, eu falei assim, caralho, ela é muito boa. É uma atriz. E é um papel difícil ali o dela. Sim. Porque ela tem que ser desagradável, mas não pode descambar pro caricato. Ela não é caricata, ela é maluca. Ela tem problema, ela é desequilibrada. Mas ela também não é vilã. Mas ela não é vilã. Então, se a atriz não soubesse conduzir o papel de maneira adequada, ou ela descambaria pro caricato, né? Ou ela descambaria pro vilão. Ou para um personagem, o vilão, um personagem unidimensional. E não é, né? Não, ela é bidimensional completamente, assim. Você se surpreende com o que ela é capaz de fazer de bondade. Sim. Né? E você sente, você fala, nossa, caralho, ela é capaz de fazer isso aqui mesmo. Não fica a despeito de, né? Porque poderia ser um personagem vilanesco, aí de repente ela faz uma bondade e fala, não, a despeito dele ser um vilão, ele fez uma coisa boazinha aqui. Não, você entende a essência dela como não sendo algo ruim, porque ela comunica isso muito bem. Mas eu acho que, assim, cara, a questão das cores, eu até travei aqui, gente, tô tão emocionado com o filme que eu até travei. A parte externa, né, os elementos externos serem estranhos ao ambiente base do filme, que é o interior da casa, contraste de cores. Você vê o exterior da casa como algo muito estranho. E aí você fala, caramba, mas é só a rua da casa, bicho. Não é um negócio estranho. Mas pelo que o filme construiu de espírito e tal, tu fala, caramba, o exterior da casa parece um outro mundo. Sim. Um mundo inacessível. O filme é muito bom em fazer com que a rua pareça algo inacessível. Então as pessoas entram e saem. Seja uma tarefa hercúlea pro Charlie levantar e ir buscar pizza ali fora, né? Você acaba vivendo, você se coloca na situação do Charlie. Eu não sei se tu sentiu isso aí, Felipe. Sim. Você se sente com dificuldade de sair da casa, né? O sentimento. Tanto por se locomover, quanto pela vergonha, né? O Charlie, ele parece vou dar um exemplo infantil, mas a fera da Bela e a Fera, sabe? Ela não quer sair do castelo, porque ela sabe que ele é um monstro. E isso fica evidente na cena em que o entregador da pizza, né? O Charlie sempre pede para ele deixar a pizza na porta, e ele já deixa o dinheiro ali, né? E o cara fica curioso para ver quem é o cara que sempre compra pizza ali. E aí ele deixa a pizza mais longe e fica esperando, que é a hora que o Charlie sai, ele vê. Só que o Charlie não quer ser visto, né, cara? Porque ele sabe que ele é uma figura grotesca. Sim. E aí entra aquela parada, mas aí entra aquele lance do belo horrível, do horrível belo. Porque o Charlie você entende também que em essência o Charlie é uma pessoa boa. Mas ele é uma figura grotesca de se ver. E ele sabe que ele é grotesco. Sim. Ele sabe. Ele mesmo fala, ele mesmo interpela as pessoas. Tipo, você acha que eu sou grotesco?
Você acha que eu sou grotesco? E ele sabe que as pessoas estão mentindo. E, agora entrando na questão psicológica, né? Questão de, como se diz, estigmas, né? Que são marcas, defeitos, deformidades corporais, que tem um peso muito grande para a interação das pessoas. Sim. Vocês não têm ideia, assim, essa questão, inclusive, tem pessoas que estudam profundamente isso. Como que estigmas, eles afetam a questão psicológica da pessoa. É muito ruim, assim, é muito profundo o fato do Charlie ser um monstro deformado para o mundo exterior. E Sim. que ele não quer. E isso o filme comunica, ele não quer aparecer na câmera. Porque ele fala, não posso. Não, não é isso. Ele sabe que o mundo não vai prestar atenção na essência dele. Vai Tanto prestar que quando ele atenção na abre a deformidade webcam, a dele. galera mostra o impacto, né, da galera. Como ele diz que é a última aula dele, né, a última transmissão, ele abre habilita a webcam e aí a galera se vê a reação dos alunos, a galera saindo do chat e tal. E Sim. é um negócio que machuca o cara, né? E da pizza, a cena, acho que mais pesada nesse sentido é o que você citou da pizza, né? O entregador vê ele, assim, e faz aquela cara, no tipo, caralho. Mas não só isso, tá, gente? Outros personagens de outros filmes. Eu tô falando isso porque a gente também fala sobre isso no Café Cultural, né? Para vocês fazerem leituras cruzadas de elementos, né? Que a gente encontra nos filmes. E essa questão dos estigmas. Então, assim, presta atenção que isso. Personagens que têm cicatrizes, não cicatrizes honrosas, mas cicatrizes que são tabus, né? Principalmente mulheres, por exemplo, né? As mulheres escondem as suas cicatrizes nos filmes, né? Nas obras. A deformidade do Charlie, a deformidade de rosto, pessoas com queimaduras e coisa e tal. Isso não é só a deformidade em si, né? O estigma em si, mas isso tem um elemento simbólico e psicológico muito profundo. Então, presta atenção nesses elementos quando vocês forem ver outros filmes que tenham isso, de pessoas com estigmas e deformidades, e presta atenção principalmente nesse filme, A Baleia. Presta atenção como isso é um elemento importante no filme. Como isso é um elemento que é um dos pilares para você ler a estrutura psicológica do Charlie. Porque veja que assim, a interface dele com o mundo toda, de certa forma, uma porcentagem expressiva baseada na deformidade dele. O que é uma deformidade? É uma obesidade mórbida, assim, absurda, o máximo grau possível. O maluco pesa quanto? Você falou? 274? Segundo a sinopse, 272 quilos. Porra, já é em arroba já. Esse cara já tá pesando em arroba. É um negócio muito... Cara, é uma deformidade. Então, sim, o Charlie, isso é uma dor para ele, profunda. Ele ser deformado nesse sentido. Então, tentem enxergar como o personagem vai conduzir a história, né? Desculpa, como a história vai ser conduzida a partir também dessa interface da deformidade do Charlie, tá? Isso é um elemento importante, tá bom? E é isso, acho que sobre essa questão de cores também, o claro e escuro do filme contraste é muito bem trabalhado, assim. O exterior e o interior da casa ali. Sim, ali é quase uma caverna, né, cara? Onde ele mora. Ele se esconde aí. A verdade é essa, ele se esconde ali, né? Sim, ele se esconde ali. As pessoas não vejam e tal. E você tem ali, né, os corredores, como os quartos. Outra coisa para prestar atenção, como os quartos são organizados, né? Como eles estão ali higienizados. Isso comunica também. O contraste entre o quarto do Charlie, eu já tinha falado sobre isso, né? E o quarto que ele usava lá com o cara lá que ele tava junto e tal. Tá? Isso é outra coisa para vocês observarem. E é isso, Felipe. Tem mais alguma coisa, alguma reflexão sobre o filme? Cara, na verdade é mais sobre a carreira do Aronofsky. Ah, isso é importante, do Brendan Fraser também. Eu quero recomendar pra galera, assista Baleia, mas também procura aí o The Wrestler, o Lutador, o Mickey Rourke, e Cisne Negro. Os dois, pra mim, são você pega a Baleia, The Wrestler e Cisne Negro, são os melhores filmes dirigidos pelo... Cisne Negro é muito bom, eu lembro desse filme. Os melhores, assista a Baleia, conheça, é legal você conhecer a assinatura visual, ou a assinatura estética, ou a
forma de pensar do cineasta, que é muito peculiar, muito característico, né? Assista esses 3 filmes que são o suprassumo da carreira do Aronofsky. Todos os 3. Inclusive, são outros, pelo menos o The Wrestler é um outro filme que eu sou louco para reassistir e comentar ele aqui, porque a temática dele se assemelha, até certo ponto, com A Baleia também. E é um filme que rende análises excepcionais, cara. Tanto... porque da mesma forma como A Baleia, né, a história o roteiro, ficção e realidade se misturam na figura do personagem e do ator, né? Assim como o Charlie e o Brendan Fraser se misturam, né, na criação dessa obra, né? O The Wrestler é a mesma coisa, a carreira do Mickey Rourke com o lutador que ele interpreta ali. Então dá uma olhada na carreira do Aronofsky. Agora, sim, em hipótese alguma, assista Mãe e nem assista Noé, porque isso é uma porcaria. Mas dá uma olhada no Cisne Negro com a Natalie Portman e no The Wrestler com o Mickey Rourke, que você vai se divertir pra caramba, não é sacanagem mesmo, cara. Não é sacanagem mesmo. Mas enfim, pô, sobre momentos de delicadeza, é importante falar, a gente vai lembrando as coisas. Uma das coisas que eu mais gostei, Felipe, acho que dá pra falar agora. A gente fez, claro, a gente tem muito mais coisas que a gente poderia falar, por isso que a gente quer que vocês interajam, tá? Isso não impede a gente voltar para o Moby Dick algum dia sobre algum tema específico do filme, pegar uma discussão específica sobre o filme, tá? Isso foi um apanhado geral sobre nossas impressões, nossos sentimentos em relação ao filme. Mas eu queria falar, Felipe, perguntar, acho que para fechar sobre a Baleia, o que você mais gostou no filme e o que você acha que poderia ter sido melhorzinho? Se há se tem alguma coisa na sua opinião. Nem o filme é perfeito, né? O que você acha que ficou ali meio faltando ou que poderia ter sido... O engenheiro de obra pronta, né? É o quadro engenheiro de obra pronta, tá? Onde os críticos brilham em ser cretino, né? Que é criticar a obra do outro e dizer o que ele deveria fazer. Mas é legal só, né, pra gente ter alguma ideia. Sem dúvida, acho que isso eu deixei já... Acho que a audiência, assim, quem vier a assistir esse programa um dia vai perceber que a parte do texto que se comunica com o Moby Dick e a interpretação e a análise, né, feita a respeito do Moby Dick, que se comunica com o Charlie. Então, essa ligação intertextual de Moby Dick com a situação de vida do Charlie e da filha dele, aquilo foi que, cara, me pegou. Essa leitura da obra de Moby Dick, contextualizado com a situação do Charlie, aquilo ali para mim já rende o filme inteiro. E eu diria que o final é algo que, não o final do Charlie em si, mas a conclusão, a forma como essa conclusão é mostrada, eu acho que poderia ser feito um pouquinho de outra forma. Não foi a maneira mais perfeita. Não estou criticando, não estou me contradizendo, veja, não estou dizendo se Não, mas o final tinha que ser o Charlie indo para uma clínica de reabilitação e participar daquele reality show, Quilos Mortais. Saca? Não. Eu não me incomodo do diretor decidir matar seu protagonista, enfim, mas a forma como é feito acho que podia ter sido um pouco diferente, talvez. Essa foi a minha única ressalva quanto à obra, cara. Sim. Eu acho que, para não repetir o que o Felipe falou, eu concordo com o que o Felipe falou, no que ele gostou, mas eu vou ser bem clichê agora, bicho. A atuação do Brendan Fraser foi assim, cara, vocês têm que ver, assim, vejam só pela atuação já valeria a pena ver o filme. Porque o maluco tá impecável, cara. Ele pegou um papel que é muito difícil de fazer. Sim. Cara, assim, mesmo que você não entenda de atuação, que a gente gosta de cinema, mas a gente não é expert em atuação. Mas tem papéis que a gente que são tão complicados, tão difíceis de fazer, que a gente, mesmo não sendo ator ou não conhecendo o ofício, a gente bate o olho e fala, cara, isso aqui é muito difícil de fazer. Sim. E é o caso dele. É muito... Cara, ele fez de um jeito, assim, magistral. Tá ali um exemplo de atuação... um nível absurdo. Então, eu não esperava. Primeiro que o retorno dele pro cinema, a gente falou do Aronofsky, que agora fala do Brendan Fraser. O retorno dele foi uma surpresa muito grata, inclusive, porque quem é da nossa geração gosta dele, né? Ele tem um certo carinho por ele, né? Mas foi um retorno... você olha ele e fala... Comum, né? Fala assim, caralho, ele é capaz de fazer isso aqui, bicho.
O Nem maluco é imaginava, muito né? bom, eu nem imaginava. Eu tava tentando lembrar de outro ator que também. Tem muitos atores, assim, que a gente lembra de papéis mais bobinhos, né? Ou mais pipoca e tal, e aí entram num papel de alta complexidade e dão um show. Não é só o Brendan Fraser, não. A filha dele, a Ellie, a atriz que faz a filha também, caramba, ela tá assim, eu não esperava. Pelo que eu tinha visto dela, eu não esperava, sensacional. Tá? Então, eu acho que a atuação do filme é. Eu acho que o do Pastor ficou um pouquinho fraquinho. Eu acho que assim, ele é um bom ator, mas não se compara com os outros. Mas foi. Deu pra fazer ele. Tá ótimo. Não é mal, não, tá, gente? Então, se fosse elencar o ranking dos atores, Porque o Brendan quando você Fraser é o pega um melhor. referencial altíssimo ali, né? O filme fica Ali você tá realmente. com um cara que tá jogando, né, o nível muito pro alto, né? Agora, eu vou concordar com o Felipe sobre o final, mas de aspectos diferentes. Eu acho que foi um final que tem uma resolução muito apressada. Eu acho que o final ele tenta criar uma solução. Não sei, cara. Eu até estava comentando com o Felipe, é um assunto até complexo, né? Eu não vou estender aqui porque para a gente não puxar muito tempo. Mas eu estava comentando com o Felipe isso aí. Você pode ter histórias de arcos de redenção ou histórias, né, de desastres completos em que o personagem paga pelos seus erros, né? Até tem Sim. essa questão do a comédia e o drama, né? O drama, o cara sendo punido pelos deuses e ele carrega aquela culpa até ser destruído completamente. Existe esse tipo de história. Ou existe a comédia, em que você tem uma resolução mais pacífica, mais positiva. Estou dizendo no sentido antigo, tá, gente? Agora, o que eu não gostei, assim, foi que poderia ter outro fechamento, eu acho, que simbolizasse melhor aquele caminho de. Que o Charlie ele não está construindo a sua redenção, ele está pegando migalhas de redenção, na realidade. O filme é muito bom por causa disso. O filme não deveria ser de outra forma. Mas eu acho que o final deveria ser mais acoplado com esse simbolismo de migalhas de redenção e não de uma redenção de fato. Porque uma redenção clássica, mais profunda, ela ia pressupor um sacrifício, ia Sim. pressupor alguma coisa muito grandiosa. Então ali o Charlie tá colhendo migalhas, o que é muito humano. As histórias humanas são assim. A gente pode terminar sem, sabe, só no fundo do poço, tem muita gente que morre assim. A gente pode terminar nossa vida com migalhas de redenção, que é insuficiente ou que é, cara, mas a vida real é assim. A vida real ela termina muitas vezes com migalhas de redenção. Sim. Mas eu acho que o filme ele jogou muito alto. Ele quis dar um tom de redenção real para algo que não é uma redenção real. Então, acho que o final deveria ter sido mais cru, igual foi o resto do filme. Sim. Acho que faltou, acho que foi muito mágico, assim. Ah, leu o textinho, se emocionou. É muito assim, feeling, né? É aquela coisa do cinema americano, né? Muito baseado no sentimento. Ah, você gera uma coisa sentimentalista e ali já é suficiente para você dar uma solução para algum tipo de conflito no A roteiro. catarse espiritual Porra, ali, né? não é, tipo, isso é muito, muito raso. Mas, vou já alegrar vocês. Não é assim, gente. É só para eu dizer que tem uma. Só para eu elencar alguma coisa que eu acho, que, na minha opinião, de engenheiro de obra pronta. É bom ressaltar isso aí, porque é mérito do diretor, o diretor que sabe o final que faz. Não é um final ruim. Não é um final ruim. Muito, muito pelo contrário. Muito longe de ser um final ruim. É um final ok. É um final que dá para comprar. O que eu falo, poderia, na minha visão, poderia ser de outra forma? Poderia. Mas na nossa visão, né, Felipe, a gente pode fazer muita coisa com o trabalho dos outros. Sim. Tá? Eu acho que o Aronofsky quis fazer daquele jeito. Eu acho que não é um final que deixa a desejar. Também não é um final incoerente. Talvez ele peca por algum exagero, mas não por incoerência. O que é ótimo, que é muito final de filme peca por incoerência. Sim, sim. E, bicho, assim, em resumo, Felipe, pra fechar, um filme que. E vocês sabem, agora vamos para o momento, esse disclaimer. Se a gente fala aqui no programa, é porque a gente pensa isso de fato. A gente não fica passando mão em cabeça de diretor, não. A gente não faz isso para pagar as contas. Então a gente pode falar o que a gente quiser, tá? Então não te preocupa que quando a gente falar, gostei de um filme, porque a gente realmente gostou, tá?
Não pense que a gente vai ficar pegando lançamento novo, a gente não é pago para isso, ninguém tá pagando a gente, então a gente fala o que a gente quiser. A hora que começarem a pagar, a gente começa a mentir para vocês. Mas Mas acho que vai mas demorar isso aí, hein? vai. Então, não vai nem, talvez nem aconteça. Então, podem ficar tranquilos, podem assistir a gente à vontade. Mas, cara, A Baleia é um filme indispensável para certas reflexões sobre a vida, sobre o Sim, fim. A Baleia é um filme que você precisa assistir. Se eu fosse sintetizar. A Baleia é um filme que você precisa assistir. Ele é um filme que vai ser importante para a sua formação como ser humano e para a formação da sua visão sobre a vida e sobre o mundo. Entra nessa categoria. Então com assista. certeza. E é um filme que é muito legal de você fazer uma discussão com outras pessoas que assistiram, né, Felipe? Com certeza. Não é à toa que a gente fez isso aí, ó. Já tem 1h30, né? Tem 1h30, que é o tempo do que é o tempo do nosso programa. Bom, e recados aí, Felipe. Temos vídeos novos, né? Temos reels novos aí na sua página, muito legais, inclusive. No Anatomia da Propaganda, você vai ver ali nos stories. Acessa lá. Vai no Além da Última Página, pô, dá uma moral que os textos do Felipe são sensacionais. E Né, Felipe? essa semana ainda vai sair mais material. Comentei sobre a substância de 2000, novembro, setembro, outubro de 2024, cara. Filmaço do ano passado, rendeu prêmios pra caramba pra diretora, pra Demi Moore, pra Margaret Qualley. Então dá uma olhada lá, pessoal. Faça uns comentários ali a respeito do tom de crítica social, de crítica à indústria do entretenimento e sobre a diversão, porque é um filme que mescla terror e ficção científica, que são dois gêneros que eu gosto pra caramba. Então recomendo demais para você assistir a Substância aí. E essa semana vai sair mais material ali, comentando mais alguns filmes e indicando alguns livros lá na página. Tô preparando material para... Estou em dívida comigo mesmo e com a galera que curte a página, né? Porque você compartilhar suas impressões e poder recomendar material de qualidade para as outras pessoas é muito bom, né? É uma forma de contribuição social. Com certeza. Vá lá no Além da Última Página. Pô, Felipe, eu vou falar para você que eu gosto muito dos textos, cara, dos teus vídeos. Vai ser legal comentar. Então, gente, assim, o Felipe faz textos, vídeos curtos, com texto. Ele tem essa capacidade de fazer vídeos curtos com texto bem denso. Então, pô, vai lá, cara, que é material muito bom e agora tá com bastante conteúdo lá, né, Felipe? Eu vi lá que você já Sim. lançou bastante coisa, né? Então, pô, não deixa de conferir, tá? E o meu trabalho agora vai ser cortes, né, Felipe? Agora é fazer os cortes, lançar os cortes. Então você aí, preguiçosão, né? A baleia, você que quer ficar igual Meu o Charlie. Charlie, nasceu no sofá, comendo seu Doritos e vendo vídeos curtos para terminar de destruir a sua mente, vai ver os nossos cortes. Você vai ganhar mais. Tá? Tem os cortes lá. Os cortes que já tem 10 minutinhos e para você conhecer o nosso trabalho. E se você pode ser que você esteja vendo esta fala, inclusive, num corte. Então Sim. deixe de ser safado, veja os cortes, mas vai lá no programa inteiro, dá um like, só para você fingir lá para o YouTube dar uma moral pra gente. Eu sei que não dá tempo para muita gente, né? Sim. Mas a gente sempre recomenda assistir os programas inteiros também, tá? Os cortes vão ser lançados com os momentos importantes, mas outras insights, outras ideias vocês pegam nos programas inteiros. Então não deixe de ver, caso você esteja ouvindo isso aí de um corte que muito provavelmente pode acontecer. Tá bom? Como é nossa tradição, filmes, livros, programas de verão, mensagens de positividade ou protestos contra o sistema. Vai lá, Felipe, qual é o seu devaneio da semana? Eu queria fazer uma recomendação cinematográfica para a galera, né? A gente já comentou em alguns episódios anteriores, muito provavelmente no do Twin Peaks, né? O quanto a gente tem se fascinado, conhecendo e revisitando a obra do David Lynch. E eu queria recomendar para vocês um filme chamado Lost Highway, Estrada Perdida, de 1997, se eu não me engano. O trabalho do David Lynch, que está dentro daquela vibe onírica, a trilogia de filmes que ele faz nessa vibe mais explorando o subconsciente dos sonhos e tal. Então procura, cara. O filme, ele tem uma pegada meio detetivesca, meio neo-noir. Então ali tem um cara que ele é o saxofonista de uma banda de jazz e ele tem a impressão, na verdade, ele tem a certeza
cada vez mais absoluta de que a esposa dele o está traindo. E aí ele entra nessa paranoia e ele começa a receber, como é um filme de 1997, né, ele começa a receber fitas de VHS, de gravações da casa dele, da parte externa, depois da parte interna. Isso vai deixando ele cada vez mais paranoico. E aí, isso é só o plot inicial, né? A esposa dele acaba sendo assassinada e ele acaba sendo preso como suspeito. E aí entra naquela parte metafísica e característica dos filmes do David Lynch, em que você vai descobrir se ele é culpado, se ele não é culpado, se ele é culpado e está tentando abstrair a culpa através dos sonhos, da criação de uma outra persona. Você faz um mergulho complexo dentro do subconsciente de um cara paranoico, muito provavelmente culpado, e assim, que sofre de uma série de delírios. Mas tudo isso dentro daquela aura meio detetivesca, meio noir dos anos 60, cara. E o Lynch consegue transpor isso, todos esses elementos, para a década de 90, por isso que é uma parada meio neo-noir. Então, para você que não conhece o trabalho do David Lynch, dá uma olhada lá em Estrada Perdida, Lost Highway, que você vai gostar pra caramba, você vai se divertir, vai te deixar confuso, vai. O final é aberto, mas a experiência de transitar por essa estrada que é o filme é muito interessante, é muito característico do David Lynch, não necessariamente a exatidão das coisas, mas a experiência, aquilo que o seu subconsciente consegue abstrair das obras dele. Eu tenho certeza que o Rubens tem essa noção muito clara a respeito do que é o Lynch. Eu gosto bastante dele. O David Lynch não é um diretor que você pode definir com exatidão, com clareza, o que ele quer comunicar através das suas obras, mas que ele consegue afetar o seu subconsciente e projetar certas questões ou certas compreensões que você vai regurgitar ao tentar entender, que aquilo vai te levar a conclusões que não são exatas, mas muito instigantes ao mesmo tempo. É uma característica que o Lynch tem, né, de comunicar coisas através da abstração. Por isso que o cinema dele, ele é considerado sensacional, o ícone cara. o grande ícone do cinema surrealista. Então dá uma olhada aí, Estrada Perdida, de David Lynch. Dê uma olhada se você aí, cara, seu safado que tá assistindo a gente, vá ver lá o Twin Peaks. Nós gravamos um programinha só sobre o Twin Peaks. Mas o Mulholland Drive, lembra, Felipe? Que eu assisti. E eu falei pra você que foi uma experiência até meio hipnótica, assim. Veio um monte de insight que eu não tinha sobre a própria vida, assim. Claro, gente, o filme não é uma coisa, mas o Lynch, ele tem essa capacidade de colocar certos elementos que, não sei, cara, acessam sua cabeça de uma maneira diferente. Não, e aí entra um negócio que às vezes a galera, mas então esse deve ser aqueles diretor blasé de Hollywood, deve ser um filme chato de ver. Não é, cara. Não é. É divertido pra caralho. Vai tranquilo. É divertido, Cidade dos Sonhos é extremamente divertido, Lost Highway, Veludo Azul, que eu tô incomodando o Rubens pra assistir, é divertidíssimo. Nós vamos fazer um programa sobre Veludo Azul. É uma coisa extremamente complexa, mas ao mesmo tempo é convidativo, é prazeroso de assistir, sabe? Mas vamos fazer uma troca. A gente vai fazer o Veludo Azul se fizermos do Cidade dos Sonhos. Aí daí a gente negocia nessa aí. Não, muito justo. A gente tem que falar sobre o Lynch. Eu faria esse acordo. É um acordo muito bom. Mas o Lynch é um diretor que a gente tem que comentar mesmo. Né? E a minha recomendação é o Rambo do David Morrell. Não, brincadeira. Cara de pau, né? O cara vai recomendar. Não, mas eu recomendo vocês assistirem o programa que a gente fez sobre o livro do David Morrell, do Rambo de 72. Tá muito legal, mas a minha recomendação não é essa, né? Porque seria muita safadeza da minha parte. Mas eu vi um filme que chama Nefários, que é sobre possessão demoníaca, que é maravilhoso. O cara tá no corredor da morte aí, vem um psiquiatra e tenta, sei lá, vai ter uma conversa com ele para fazer o laudo final para ver se ele tá apto ou não a ser executado. E ele, de fato, tá possuído e dizem alguns, eu vi um padre português exorcista falando que é o filme que melhor descreve o que seria uma... Para quem? Não tô falando que se é verdade ou não, tá? Não entrando nesse mérito. Mas o que se descreve como possessão demoníaca, esse exorcista, ele falou que é o filme que que é o mais fidedigno nesse sentido, tá? É o menos caricato, tá? Então fica a minha recomendação para quem gosta desse assunto, né? Demonologia... teologia e tal, é um filme maravilhoso. E para quem não gosta de teologia ou assuntos assim, é ateu raiz, também recomendo porque é um filme muito legal. É um filme pesado, ele te faz pensar sobre muita coisa também.
Que quando se fala de possessão demoníaca, você pode ver pelo lado teológico ou lado simbólico, tá, pessoal? Sim. E mesmo quando você vê pelo lado simbólico, ele tem o seu valor. Eu vejo dos dois, né? Porque por questão pessoal. Mas se você olhar só pelo campo simbólico, já tem um valor assim de compreensão de mundo absurdo. Então, Nefários, fica a dica. É uma experiência intensa, é um filme, além de ser intenso, ele é, cara, é um filme que mexe contigo assim profundamente. Ele é tenso, é um filme pesado, tá? Já começa igual a baleia começa com uma atividade, Cena chocante. uma cena chocante, o Nefários também, mas o cara comete um suicídio, né? Lá pulando do prédio. Então, é um filme que já começa assim, tá? E ele não é óbvio, né? Ele vai tendo resoluções assim, não tão óbvias. Então fica a recomendação. Nefários tem na Amazon Prime, se eu não estou enganado. Tá bom? Se você assina, então vai lá que vai dar tudo certo. Mensagens? Não temos mensagens. Algum abraço especial, Felipe? Hoje não. Hoje eu estou Não tem abraço, não. Hoje é só chateado ofensa. Não, Não, vou te falar. Eu vou fazer só 2 reclamações antes de fechar o programa. Ver a baleia. Vi a baleia. Aí fui lá comer um lanchinho para ver a baleia, né? Também tem lugar de falar para poder criticar, né? Não deu, né, Felipe? Porra, é um filme que você não consegue comer uma pizza quando você assiste. Não dá, entendeu? E também, cara. Que filme para deixar meio triste, assim, um pouquinho com a alma abalada. Né? Então, pô, Felipe é o culpado aí de ter estragado a noite do meu feriado aí com um filme pesado, mas é bom. Então eu vi Nefários, eu fui ver a baleia. Eu tô na hora de eu ver um dorama para dar uma equilibrada nas coisas. Justo. Então você que está conosco e nos acompanha até aqui, eu só tenho que agradecer do fundo do meu coração. E, Felipe, como eu sempre digo, fiquem bem, um forte abraço e até mais.